A todos. Então, essa terceira vez, a gente vai falar um pouquinho mais propriamente do guia, né? Vou retomar algumas coisinhas. E eu pretendia falar com vocês a questão da concepção dele de Deus, essa aula e a próxima, tá? Que é uma parte um pouquinho extensa, que aparece no guia, e é bem interessante, assim, eu acho que se eu pudesse dizer que é uma parte, um pouco o coração da obra, eu acho que seria por aí, assim, embora vocês vão perceber que o guia tem muitas temáticas. Então, sobre o guia. Então, retomando algumas coisinhas, ele foi publicado em árabe, dedicado a um discípulo que estudava com Maimônides, que é o Yosef bin Aknin, que foi estudar com ele um bom período, e depois ele teve que se afastar, e ele pediu para o Maimônides deixar por escrito, né, assim, vamos dizer assim, iniciá-lo nos conteúdos ligados à profecia, inclusive, porque ele tinha muita dúvida, né, em várias temáticas. E o Maimônides, então, decide registrar as reflexões dele sobre alguns conteúdos mais profundos da Torá, né? O que, na outra aula, se vocês se recordam, quem estava na aula, tinha a questão do Maseh Bereshit, Maseh Merkabah. Então, digamos, esses conteúdos mais profundos que vão ser, de certo modo, objeto de esclarecimento do guia, né? Foi publicado em 1204, né, em hebraico, pelo Samuel Litbon, e aí tem outras versões, e daí em diante foram várias publicações do inglês para o francês, italiano e etc. Né? Em português, a gente tem completo atualmente publicado pela editora Sefer, quem quiser ter acesso, a gente já comentou isso. Ela é dividida em 3 partes e os capítulos são soltos ou sem uma unidade. A princípio, os capítulos não eram nem intitulados, né? O Maimônides não tinha trazer títulos para a obra, né? E os títulos de capítulos foram colocados posteriormente pelos tradutores. E aí a desordem, eu apresento para vocês a desordem do guia, né? A primeira parte, se vocês derem uma olhada, eu estou pegando a edição espanhola, que o tradutor ele traz até as temáticas globais, né, separadinhas, para ilustrar qual seria essa desordem, né? Porque a gente insiste tanto que isso é desorganizado. Então, começa com uma introdução. Os 30 primeiros capítulos traz mais exegese dos termos bíblicos, né? Então, até o estudo sobre o termo imagem, o termo homem, o termo sobre movimento, o termo sobre geração, todos esses termos que aparecem na Torá, o Maimônides vai dar um jeito de tentar esclarecer eles, inclusive nos contextos de algumas passagens. O que significa em tal passagem, o que significa em outra passagem. Posteriormente, você tem uma parte do 31 a 32, que são as inteligências e sentidos do homem, né? Em sequência, digressões psicológicas e didáticas, expressões relativas a Deus, que é do 35 a 48, né? Então, várias passagens, inclusive, que colocam Deus como tendo algum movimento, se levanta, acima, certos termos ligados a Deus, ele vai fazer a interpretação do sentido no texto, né? Se são termos que são metafóricos, se são termos que são homônimos, qual o sentido que eles vão tomar, né, em algumas passagens. Na sequência, tem um capítulo dedicado aos anjos, o que seriam os anjos. Tem um capítulo sobre a fé, o que ele entende por fé. E esse capítulo é importante para a gente, até para vocês entenderem a questão de como ele desenvolve a concepção de Deus. Tem do 51 ao 70, questões sobre os atributos divinos, né? Assim, aliás,
de fato tem. Na verdade, eu fiz assim na próxima parte, porque tem a ver com a doutrina do Kalam, que o Maeso colocou, que é do capítulo 71 ao 76. Faço assim porque tem um capítulo de quebra no meio, que nada tem a ver com o Kalam, né? Então, para ilustrar para vocês essa situação um pouco aparentemente caótica que o texto assume, e aí do lado, né, vocês podem perceber, ele separa assim, teologia dogmática e linguística, né, capítulo 1 ao 30, depois antropologia, aí volta de novo para teologia dogmática e linguística, aí mais um bloco sobre angelologia, aí mais um bloco de teologia dogmática, então ele está separando por pontos nucleares, como isso vai aparecendo, né? A sequência também vai ser mais ou menos parecida, que é a parte 2 do guia, né? Então, ali você vai ter a demonstração da incorporeidade de Deus, teologia dogmática, quinto momento disso, sobre as esferas celestes e inteligências separadas, onde ele vai trazer com mais profundidade o pensamento aristotélico mesclado com o neoplatonismo. Então, aí entra a visão dele cosmológica e de angelologia. Sobre a origem do mundo e as hipóteses, suas hipóteses, teorias filosóficas e sua refutação. Sobre também a criação e o conteúdo da Sagrada Escritura. Então, do 12 ao 31. É onde ele vai fazer o confronto entre cosmogonia filosófica e a Bíblia. Aí é onde ele vai assumir o posicionamento dele sobre a questão da criação. Posteriormente, aparece capítulos sobre a revelação, sobre a própria lei de Moisés e sobre o homem, né? Como é o homem, e finaliza na parte 2 com a visão profética. E vejam aqui do lado, novamente, essa separação e retomada de alguns temas globais, né? Antropologia novamente, teologia dogmática e etc. Terceira parte, sobre a visão de Ezequiel, do 1 ao 7, que o Maeso coloca como uma teologia mística, né? E que eu falei na última aula, que é uns capítulos mais confusos do Maimônides, né, do guia, justamente porque ele vai tentar fazer a interpretação do relato da carruagem de uma perspectiva, segundo algumas leituras mais de uma ordem racional. Ele vai talvez tentar encaixar ali com o modelo das esferas, e fica um pouco confuso essa parte. Sobre a matéria e a forma, do 8 ao 9, sobre a questão do mal, né? E aí começa a parte da teologia moral dele. Sobre o universo novamente, então ele volta para uma questão cosmológica, do 13 ao 18. Novamente ele vai tratar sobre Deus, do 19 ao 32. Sobre a lei divina e os mandamentos, então volta para uma questão de uma teologia moral, né? O funcionamento de alguns mandamentos. Aqui entra também a questão do amor a Deus. E aí ele vai fechar com o conhecimento de Deus e como tem que ser a conduta do ser humano para atingir a perfeição, e aí tem a conclusão do guia. É nesse último que aparece também a alegoria do palácio, né, do acesso ao conhecimento e da aproximação a Deus, de certo modo. Quando eu fiz assim na parte do Kalam, tem a ver um pouco com essa parte. Há algumas separações que colocam já do capítulo 70 em diante, né, mais precisamente é do 71, que ele vai introduzir as concepções do Kalam. Kalam, para quem não sabe, tem a ver com é uma ciência que surgiu dentro do Islã, numa tentativa de tratar de alguns conteúdos de maneira um pouco mais racional. Então, eles são colocados como teólogos, né, os mutakalimos. A grande questão aqui é que o Maimônides ele vai fazer essa questão da introdução a partir do 71. E tem algumas separações que colocam que isso começa desde os 70. A grande questão é que, no caso do Maeso, não, ele vai colocar a partir do próprio 71. O problema é que o capítulo 72, que é o que eu estava me referindo, é uma quebra,
na ordem dessa sequência do que seriam os assuntos do Kalam, que ele vai se dedicar a expor a teoria dos mutacallimos. Por quê? Os capítulos 72 fala do universo, da questão do macro e do microcosmo, que antecede a parte das provas da existência de Deus e, ao mesmo tempo, sobre a questão da cosmologia, onde ele vai realmente trazer a ordem do governo de Deus, vamos dizer assim, de maneira mais precisa, né? E isso é uma quebra de sequência. Alguns comentadores vão colocar, no caso, o Léo Strauss, ele vai colocar, Strauss, aliás, ele vai colocar que na verdade, o texto do guia, ele não é para ser um texto claro, né? Da perspectiva dele, o Maimônides, ele tenta seguir o mesmo padrão de, digamos assim, de escrita oculta que existe na Torá. Caso não sei quem estava na aula passada se lembra, isso, Kalam significa no original, né? O termo significa discurso ou fala. Na parte da aula passada, eu falei para vocês do Maaseh Bereshit e do Maaseh Merkavah, que são conteúdos mais secretos e mais profundos e que não eram ensinados para todo mundo, né? Então, tem uma parte do conteúdo que era ensinada só para homens doutos, né? E que atingiram algum grau. E no caso do Maaseh Bereshit, que é alguém que treinou muito especulação e já está bem desenvolto, mas ainda assim tem que ter toda uma caminhada na tradição, né? E que pode já começar a deduzir algumas coisas por si. E o Maaseh Merkavah, ele tem a característica de que é um conteúdo que não vai ser ministrado abertamente, a não ser que a pessoa seja extremamente sábia, extremamente desenvolta e que, assim, não vai ser nem dito o assunto inteiro, só dito os títulos dos capítulos, digamos assim. E curioso isso, essa questão dos títulos dos capítulos. A obra do guia no original não tem título. Já começa por aí. Então, não é nem isso expresso. Tecnicamente, para muitos, e principalmente para o Léo Strauss, o guia não era voltado, e o próprio Maimônides coloca isso na introdução do guia, que não é necessariamente para todas as pessoas esse conteúdo do guia, né? Para isso, ele fez a Mishneh Torah, para facilitar o acesso ao conteúdo dos preceitos da lei, do que deve ser cumprido ou não, e facilitar todo o estudo do Talmud. O guia é precisamente para pessoas que estão perplexas, que estudaram muito, tiveram acesso à filosofia, né? E ele coloca isso, e em dado momento entrou, vamos dizer assim, em choque, porque a filosofia aparentemente contradiz algumas coisas que está escrito no texto da Torá. Então, tem toda essa circunstância. E para o Léo Strauss, curiosamente, muito mais do que isso, como é um conteúdo, teria esse conteúdo um pouco mais profundo, o Maimônides também não poderia estar revelando, né? Então, entra todo o conflito interno de você vai registrar um conteúdo que é de sabedoria profunda e em um livro em que vai ser publicado e vai dar acesso a muitas pessoas, né? Então, para ele, a lógica interna do guia não é para ser exatamente uma clarificação como vamos dizer assim, os comentadores correntes entendem, no sentido de esclarecimento até no sentido aristotélico, né, deixar as coisas realmente uma teoria clarificada. Na verdade, ele entende que o Maimônides escreve de maneira contraditória, de maneira proposital, para que aquele que é mais erudito e tenha um nível de conhecimento mais profundo, mas está se sentindo perplexo por causa do acesso que ele teve à filosofia e outras formas de pensamento, para que ele pudesse voltar, vamos dizer assim, à senda do judaísmo, né?
justamente para que não houvesse perda, né? Num período, imagine, num período em que você está com uma comunidade espalhada pelo mundo e que você não tem a possibilidade efetiva de continuidade no estudo de maneira tão assim profunda que em dado momento você tem que estar fugindo para outra localidade, né, que demanda tempo, né, algumas coisas, e que você teve acesso a outros conhecimentos e aquilo né, te causa o Maimonides colocaria assim, desestrutura a fé, né, de certo modo. Eu ter uma obra que pudesse trazer um pouco mais de, né, de segurança, isso caso até na própria Mishneh Torah, era interessante. Para o Maimonides é uma tentativa de impedir que esses judeus mais eruditos e que tiveram outros conhecimentos se afastassem do próprio judaísmo, né? Então, tem toda essa questão da desordem também. A desordem seria uma maneira de forçar, de certo modo, não deixar claras os conteúdos do Maaseh Bereshit, do Maaseh Merkabah, né, ou dos segredos da Torá. Aí, um trechinho que o Deliberá coloca para a gente é que a desordem do guia não é uma desordem, é uma ordem diferente. Então, nesse sentido, né, toda a visão sobre essa questão da importância dessa desordem do guia. Maimonides obriga o seu leitor a aceitar e praticar a intertextualidade. Toda palavra conta para ele. Cada unidade discursiva deve ser interpretada em conexão com outra. É preciso combinar os capítulos. E, de fato, se vocês voltarem, né, naquele momento em que o Maeso faz a separação aqui de temas globais, vocês percebem que há necessidade dessa retomada. Então, aqui tem os termos bíblicos, aqui as expressões relativas a Deus, e aí tudo isso, se você combinar, permite que você entenda a parte dos atributos divinos. E aí, em dado momento, ele fala dos anjos. Aqui no momento, no meio em que ele colocou a doutrina do Kalam, ele vai falar sobre o micro e macrocosmos. E aí, na sequência, ele fala da incorporeidade de Deus e das esferas celestes. Tudo tema que é necessário para você entender o governo de Deus, né? Antes ele fala da questão da antropologia, fala do homem. Novamente, ele vai retomar a questão do homem aqui para fechar, para falar da profecia. E, aliás, para fechar, não, porque o fechamento está aqui no último capítulo, falar da perfeição humana. Então, percebem, essas quebras forçam a todo momento você conversar com a obra inteira, de certo modo. E aí, eu não sei se eu falei na primeira aula, mas retomando, caso eu falei, o próprio Maimonides falando que o objetivo da obra dele é iluminar o homem religioso que foi educado a crer nas verdades da nossa sagrada lei, que conscientemente cumpre os seus deveres religiosos e morais, ou seja, uma pessoa já elevada também nas virtudes morais e que segue direitinho os preceitos, e que, ao mesmo tempo, foi bem sucedida nos estudos filosóficos, né? A razão humana o atraiu a habitar em sua esfera e ele encontra dificuldade em aceitar como correto o ensinamento baseado na interpretação literal da lei, especialmente aquela que ele próprio ou outros derivaram das expressões homonímias, metafóricas ou híbridas. Essa primeira parte do guia, os 30 primeiros capítulos, vão ser exatamente para clarificar essas expressões que aparecem na Torá. Homonímias porque são semelhantes, é o mesmo termo usado para coisas com a essência diferentes, metafóricas por conta da alegoria, das metáforas possíveis, inclusive de passagens, e híbridas, elas têm essa característica que ele chamaria de anfibológico. Imagine o pé de cabra da ferramenta e o pé de uma cabra, né? Então tem um aspecto mais ou menos parecido, mas não é a mesma coisa. É mais ou menos por aí que vai os termos híbridos, né? Que ele está usando. Não é nem da essência, nem assim. Tipo,
é só mesmo uma questão de aspecto, né, que é mais ou menos parecido. Os híbridos, né? Tem outros exemplos que ele usa, que agora não vai me ocorrer, mas o pé de cabra é fantástico. É o mesmo nome para duas coisas totalmente distintas. E os homônimos é aquilo que eu já falei, né? Tem um aspecto muito próximo, mas, por exemplo, isso vai ficar mais claro na parte quando eu der sobre os atributos. O vivo para o ser humano e o vivo para Deus, né? Em algum momento é usado que Deus é vida, né? O Maimônides coloca no sentido homônimo e, inclusive, porque você está usando um termo para o homem que tem uma característica de vida por conta da alma, mas no caso de Deus, você está usando esse termo e não tem o mesmo sentido, né? Na verdade, é para chamar atenção para um outro aspecto, e botem aspas aí até umas horas, tá? Porque Deus não tem aspecto para ele, mas assim, é uma outra, sei lá, característica, um outro atributo que Deus teria. E assim, teria, porque entre aspas também. Mais para frente vocês vão entender o problema dos atributos divinos. Mas é nesse sentido, são termos que o sentido não necessariamente a gente pode se apropriar da mesma forma. Daí estará ele perdido em perplexidade e ansiedade, né? Tadinho do pobre erudito que estudou tanto, e aí, de repente, ele sofre porque, né, não pode acreditar literalmente na lei, e isso daqui está muito difícil. Se for guiado apenas pela razão e renunciar às suas concepções anteriores, que se baseiam nessas expressões, há de considerar que rejeitou os princípios fundamentais da lei. E mesmo que conserve as opiniões derivadas dessas expressões, e se ele, em vez de seguir a sua razão, abandonar totalmente a orientação dessa, ainda assim pareceria que suas convicções religiosas sofrerão perdas e injúrias, pois será então abandonada aqueles erros que deram origem ao medo e à ansiedade, ao constante pesar e grande perplexidade. Ou seja, se ele abandonar a razão e ficar só com a lei, ele vai se sentir mal também, porque para ele não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, se ele aceitar a lei e, tipo assim, né? A gente rejeita os princípios. Bem, ele está se afastando da fé. Então, esse erudito, ele fica numa situação de berlinda, vamos dizer assim, né? E como solucionar isso, né? O guia teria essa função para o Maimônides. Primeiro objetivo. O segundo explicar as metáforas obscuras que estão nos livros dos profetas e que não se sabe que são metáforas, mas parecerá ao ignorante e ao que não reflete que são simplesmente como parecem ser, e nada há dentro delas. Caso o conhecedor da verdade as examine e interprete seus significados aparentes, também surgirá nele uma grande perplexidade. Mas se advertimos ou esclarecermos que é uma metáfora, este se sentirá aliviado e livre dessa perplexidade. Por isso, esse tratado é chamado de um guia dos perplexos, a justificativa do Maimônides para a obra. Então, percebem as metáforas obscuras, essa questão dos segredos da Torá presente na obra, principalmente do livro dos profetas, em que ele vai tentar esclarecer. Mas, de novo, se é um conteúdo, vamos dizer assim, secreto, e que só alguns eruditos podiam ensinar, como esclarecer isso, né? E aí a justificativa de talvez porque a desordem. Bem, dito isso, a ideia é a gente passar para a concepção sobre Deus, né? Começar, pelo menos hoje, isso, e fechar semana que vem sobre a parte dos atributos, né? Temos um bloco, vamos dizer assim, de termos e de ideias sobre Deus. Da parte judaica, a gente tem a ideia dele ser único, dele ser criador, que ele interfere na história humana, que ele realiza alianças, né, com aqueles que são escolhidos, ou com todo o povo, né, que ele escolheu, a vontade, né, que é um ser de vontade,
É um ser que tem justiça, o que é justo, é um ser que é misericordioso, é um ser que é irado, né? Hora ou outra, é um ser que é eterno. E por aí vai. Da perspectiva filosófica, há outros ditos atributos, né? Então, em algum momento a gente vai falar de causa primeira, causa necessária, de uno, de transcendente, de incorpóreo, de um ser imutável, de um ser que é puro ato, né? E todos esses, de certo modo, esses termos permitem o homem entender que Deus é perfeito, né? Trazem uma noção de perfeição a Deus. Aí eu chamo a atenção para vocês, considerando esses termos todos, a questão da crença, no capítulo 50 da primeira parte do guia. Maimônides diz assim: saibas tu, leitor deste tratado, que a crença não é coisa dita, mas a coisa concebida pela alma e verificada como verdade, assim como foi concebida. Se és um daqueles cuja alma deseja se elevar a este grau elevado, o grau da investigação e de saber com certeza que Deus é um, de unidade verdadeira, de modo que não se encontra nele nada de composto e que não é divisível de nenhuma maneira, então saibas que Deus absolutamente não possui atributo essencial algum. Temos algumas coisinhas aqui. Primeiro, que bem, a crença ela não é uma coisa só dita pela boca, ela tem que ser algo interno, né? E para ela ser internalizada, ela precisa ser entendida para ele, né? Então, crença está aliada à questão de você conceber de maneira correta. A segunda coisa aqui que aparece, que o homem, ele está num status, vamos dizer assim, mais elevado, quando ele compreende que Deus é um e que ele não é divisível. E um terceiro ponto aqui é que Deus não possui nenhum atributo. Bem, como é que então se daria a correção das concepções sobre Deus? Você compreender essas características. Tá, mas se ele é um e não é composto, ou seja, né? Isso não seria um atributo? Pois é. Próxima aula. Nessa aqui, o que interessa para a gente a princípio é assim, e que é né, a ideia que vai ser corrigida no guia, né? E o Maimônides abre exatamente com um capítulo sobre, abre a primeira parte da obra, né? O primeiro capítulo tem a ver já com essa tentativa de corrigir algumas ideias sobre Deus. E a ideia vem da passagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O termo usado no hebraico para imagem é tselem. Desculpa a pronúncia, se estiver errado. E esse termo, normalmente, as pessoas associam a tavinit, que é figura, ou mitar, que é contorno. Ou seja, né, e esses dois termos seriam, no caso, tor, que é forma física. Né, remete a uma ideia de forma física, a um aspecto. Então, as pessoas no senso comum interpretavam, quando liam essa passagem, que Deus era uma pessoa com aspectos, como todo ser humano. Então, a gente havia uma necessidade de acreditar nele com contornos. E é por isso que o próprio Maimônides fala, pensavam que Deus possuía a forma humana, ou seja, sua figura e contorno, e disso seguiu necessariamente a corporeidade absoluta. E as pessoas passaram a acreditar nisso. Elas pensavam que se abandonasse essa crença, contrariam as escrituras e até mesmo negariam a existência de Deus. Se ele não tivesse um corpo dotado de face, mão como as suas. Então, assim, entra o dilema da crença, né? As pessoas
elas leem em dado momento, Deus é um. Mas aí tem um outro momento da Bíblia que coloca assim, façamos, Elohim disse, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então, como assim, né? Ele tem aspecto, e façamos, no plural, né? Deus é mais de um, então tem todas essas caracterizações que entram em conflito. E aí o Maimonides fala, as pessoas comuns, elas entram em choque também, e as outras que estudam um pouquinho, também, de certo modo, porque parece uma contrariação, né? Alguns pontos, algumas visões do que se tem sobre Deus com o que está escrito na letra da Bíblia. Né? E se eles deixam, é como se eles estivessem pecando. Entretanto, que deve ser dito para objetar a corporeidade e afirmar a unidade verdadeira, cuja veracidade se encontra na exclusão da corporeidade, tu conhecerás ao longo deste tratado, por meio da prova demonstrativa disso tudo. E é por onde a gente vai caminhar hoje, né? O foco do Maimônides aqui, né? Já vou até pular para o próximo, que eu acho que o tratado abre com a guia abre com esse primeiro capítulo, já esclarecendo o termo imagem, né? E já colocando, assim, como também um dos objetivos fundamentais sobre a questão de como mostrar essa existência de Deus. Vejam, o Hermann Cohen vai colocar... né, porque talvez ter provas da existência, sobre a existência de Deus, por exemplo, na parte 2 do guia, né, ele dedicar, vamos dizer, 1 ou 2 capítulos para isso. O Cohen vai colocar que Deus existir não é um mero dogma de fé. Logicamente, é possível questionar a existência de Deus, em dado sentido, né, ainda que você tenha a questão da fé, em dado momento com o confronto com a filosofia, não é possível você questionar. Só que o Maimônides, para além de trazer, né, o foco dele não necessariamente é mostrar que Deus existe, no fundo, é mostrar que ele existe de maneira incorpórea, una e sem modificações, de maneira... e ele como causa primeira. Então, tem essa necessidade na obra, que é o que abre o capítulo 1, né, como vocês viram. Mostrar essa verdade, e é isso que está tendo também que ser corrigido na crença desse judeu mais erudito. Então, uma das coisas mais curiosas que chama atenção na obra e que era a discussão dele com outros pensadores na época, é assim, os outros pensadores iam tentar provar a existência de Deus. E eles, para isso, precisavam antes provar como é que é o universo. Se o universo é eterno ou se o universo é criado. É a partir daí que eles conseguiriam dizer que Deus existe. E o Maimônides vai num movimento contrário. Tanto que no capítulo 2 da parte 2 do guia, ele já chama atenção para a gente sobre as seguintes ideias. Não importa o modelo cosmológico que você adote, se ele é criado ou se ele é eterno, Deus existe. A grande questão é como ele existe, né? Como ele, vamos dizer assim, vai talvez governar esse universo da maneira que ele é, seja ele criado ou não. E aí ele coloca para a gente, se as esferas celestes são transitórias, se você toma da perspectiva que as esferas, os céus foram criados, né? Vieram do nada para a existência, então Deus criou. Precisa de uma causa necessariamente para para fazer algo sair do nada para a existência. Ponto. Em contrapartida, isso em resposta aos pensadores do Kalam, de certo modo, né? Então, obrigatoriamente Deus existe. Ponto. De outro ponto, se a gente tomar a ideia da eternidade do universo, se a esfera não cessou e nem cessará de se mover, ou seja, se ela é eterna,
com movimento perpétuo e eterno, segue-se necessariamente que deste movimento perdurável que deste movimento perdurável não é um corpo nem força em um corpo, é Deus. E isso vai ficar, assim, lógico, isso é, nossa, é tão claro assim? Não é tão claro assim, né? Ele vai trazer até as provas para mostrar, de certo modo, isso. Mas o resultado é, Deus existe necessariamente até para manter a eternidade do universo. É isso que ele tenta reforçar a todo momento para quem estiver lendo o guia, né? Isso, essa questão da eternidade, ela demanda um pouquinho mais de trabalho, justamente porque ele vai levantar 4 argumentos para mostrar em que circunstâncias, então, Deus existe e com esses atributos, né? Vamos, por enquanto, chamar de atributos, porque são atributos mesmo, mas não no sentido essencial. Argumento 1, né? Que é um argumento que ele trata da causa do movimento eterno. Então, partindo da 25ª proposição, né? Aliás, antes de eu falar qualquer coisa, ele, na segunda parte do guia, a introdução da segunda parte do guia, ele levanta 25 proposições mais uma, que ajudariam a provar a existência de Deus de uma maneira, a unicidade e a incorporeidade de Deus também, né? São proposições que ele tira do pensamento aristotélico, né? E eu falo 25 mais um, porque tem a 26ª, ele admite temporariamente. É a proposição que fala sobre a eternidade do universo e a questão também do tempo, né? Que sustenta a eternidade do universo. Vou até abrir ela aqui para dizer para vocês, né? O tempo e o movimento são eternos, constantes e têm existência de fato. Na verdade, ele, como bom judeu, não vai assumir isso, mas temporariamente, só para ajudar nos argumentos, ele vai admitir só para, assim, nossa, vamos mostrar a lógica dos aristotélicos, né, sobre a questão da eternidade, que ajuda a justificar a incorporeidade e unicidade da primeira causa. E aí, argumento número 1. De acordo com a 25ª proposição, que diz: deve existir um agente de movimento que move a substância das coisas transitórias existentes e que deu a elas as condições para receber forma, né? Partindo que isso deve existir, né? Que há necessidade de um agente que auxilie no movimento de qualquer substância que vai mudar de status, né? E mudar em que sentido? Eu coloco embaixo para vocês, movimento. O que ele está entendendo por movimento aqui, ou mudança, tá? É a saída da potência para o ato, tá? E nisso pressupõe movimento no sentido de deslocamento, ou seja, de um objeto mudar de lugar, de uma transformação, então você mudar a qualidade de algum objeto, né? Por exemplo, derreter a cera, né? A mudança de geração e corrupção, então algo existir e depois elas deixar de existir, se corromper, né? A questão do envelhecimento, etc. A mudança eu pensei na gente, né? Envelhecendo, os órgãos se corrompendo, né? Todas essas caracterizações, né? Da geração também da sementinha para a árvore, etc. Né? E aumento e diminuição, que seriam movimentos de quantidade, né? Então, tudo isso tem uma questão de saída da potência ao ato, né? E é isso que ele está chamando a atenção para a necessidade de um agente que faça que imponha essa modificação, ou cause essa modificação às substâncias que são transitórias. Próximo slide. Então, ele parte daqui da questão assim, das coisas que são existentes na Terra, vamos dizer assim, né? Ele parte das coisas mais transitórias e que estão ao nosso alcance. Então, ele vai falando que
tudo, de certo modo, tem uma causa, se a gente perceber, né? Se todas as coisas transitórias que estão à nossa volta têm uma causa. Uma pedra é colocada em movimento por um bastão. O bastão, pela mão de um homem. A mão, pelos tendões. Os tendões, pelos músculos. Os músculos, pelos nervos. Os nervos, pelo calor natural do corpo. E o calor do corpo, por sua forma. Esta é, indubitavelmente, a causa motivacional imediata. Mas a ação dessa causa imediata ocorre de acordo com um certo projeto, por exemplo, o de jogar uma pedra no buraco, atingindo-a com bastão, para fechar a fenda a fim de que não penetre ali o vento que sopra. O movimento do ar que causa o vento é feito do movimento da esfera celeste. Do mesmo modo, pode ser demonstrado que a causa última de toda geração e destruição pode ser traçada até o movimento da esfera celeste. Então, ele está mostrando para a gente que todas as coisas têm uma causa. E nas coisas que estão no ambiente terrestre, são causas externas, né? E ele traça esse movimento até as esferas celestes, tem toda essa correlação. Quando você chega na esfera celeste... e esfera celeste, tá? Na ordem dos slides, né? Como é que ele está pensando nas esferas celestes? Eu já mostrei isso, acho que na aula passada, eu só estou puxando de volta. A segunda visão do Aristóteles, esse modelo cosmológico, e que foi incorporado do Aristóteles e que o medievo adotou, tá? A Terra é o centro, os 4 elementos, né? No caso, aqui, depois a esfera da Lua, a esfera de Mercúrio, do Sol, aliás, Vênus, antes o Sol, e por aí vai, né, nos planetas, e depois a esfera das estrelas fixas, né? O Aristóteles vai colocar 55 esferas, né? O modelo cosmológico normalmente mais comum, assim, eles colocam até mais ou menos 10, né? No pensamento do Maimônides, ele reduz para 4 ou 5, né? Porque o número 4 para ele é a coisa mais interessante do planeta, né? São 4 elementos, né? Então, por que não colocar todos os, digamos, os astros, tipo, juntinhos, né? Só, acho que ele, se não me engano, ele coloca Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno juntos, o Sol e a Lua separados e o firmamento separado também. É mais ou menos nessa visão. E aí teria uma última esfera que a gente não vê, porque não tem figura nenhuma, né? Então, que poderia estar circundando tudo isso daqui. De modo geral, a grosso modo, seria a visãozinha aí dele e dos medievais, de modo geral, né? Então, tem todas essas ordens, né? O Maimônides que vai falar que são 4 ou 5. Então, tudo isso aqui gira em torno da Terra. Bem maravilhoso. Como é que isso gira? Porque tá tendo movimento aqui. Ele não falou que para as coisas que se movimentam precisa ter um agente externo. Ele colocou dos transitórios, mas olha, aqui está tendo movimento. Será que não é necessário que haja uma causa também para gerar este movimento? Aí ele vai fazer o seguinte, tirando da 17ª proposição. Quando um objeto se move, deve haver algum agente que o mova, né? Vocês viram nos transitórios. Não necessariamente vai ser diferente nas esferas celestes. Esse agente do movimento, ele pode estar fora ou ele pode estar dentro daquilo que está sendo movido. E aí, nisso, ele levanta 4 hipóteses. A primeira é a causa que é externa e corpórea. A segunda é uma causa também externa ou separada e incorpórea. A terceira, ela é interna, mas pode ser uma força distribuída no corpo. Ou ela ainda pode ser, uma outra hipótese, ela ser interna e uma força indivisível. Bem, quanto à primeira hipótese, ela não para o Maimônides, ela não pode ser aceita, ela é um absurdo. Por quê? Porque, vamos dizer assim, se você tem uma causa que é externa e corpórea, você vai precisar... Imaginem uma bolinha de bilhar, né? O exemplo clássico que a gente dá em sala de aula, né? Uma bolinha de bilhar batendo na outra. E aí, essa bolinha de bilhar,
para fazer a outra se movimentar, ela precisou de alguma outra coisa antes batendo nela para ela se movimentar. Então, sei lá, uma terceira bolinha ou um bastão, né? Entra no aspecto do movimento dos existentes que são transitórios, vamos dizer assim. O problema dessa causa externa e incorpórea é que uma causa externa incorpórea sempre pede uma causa outra externa e que pode ser corpórea ou não. O problema é que isso não pode ir ao infinito. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, no final das contas, não haveria nenhuma... na ponta, vamos dizer assim, né, desse infinito, as coisas não estariam em movimento. Simples assim para o Maimonides, né? Não sei se ficou claro. Mas assim, isso pede uma sequência de outra causa, puxa outra causa, e aí quando a gente vai ver, então, no final das contas, nada se movimentou. Então, para ele, não serve isso como uma resposta que também justifique o movimento eterno, contínuo, das esferas celestes. Bem, vocês já viram que a B é a solução do problema, né? Então, não vou falar da B agora. Vou falar da C. Uma causa interna que é uma força distribuída no corpo. Tá, qual que é o problema disso? Para o Maimônides, a questão é, se o corpo ele é finito, né? A força também vai ser finita junto com o corpo. Pode ser uma força que interna, divididinha, eu fico imaginando células, uma passando informaçãozinha e energia para outra, para fazer o movimento. Só que para ele não dá certo, porque igualmente elas seriam finitas e não teriam, vamos dizer assim, energia suficiente, usando esse exemplo tosco que eu estou usando, energia suficiente para o movimento das esferas celestes ser contínuo, né? Elas mesmas se interrompem, né? De certo modo. Né? Essa é a questão do terceiro caso. O quarto caso, né? Que é um pouquinho mais difícil de explicar, interna uma força indivisível, né? Então, se fosse divisível, distribuída no corpo divididinha, não dá para fazer manutenção dos céus, né? Que aparentemente para a gente está de maneira eterna, em movimento contínuo, porque tem uma finitude. No outro caso, uma força indivisível, e aí ele está usando como exemplo a alma, pense na alma, né? Que é uma força que impulsiona e é indivisível. Bem, temos um problema aí que tem a ver com a sexta proposição que ele levanta, que fala do movimento acidental, né, por participação. Então, cito o próprio Maimônides, não está aqui nos slides, mas quando o homem é movido por sua alma, que é sua forma, para subir a um aposento superior, seu corpo se move diretamente, enquanto a alma, a causa realmente eficiente do movimento, participa acidentalmente disso, pois pelo deslocamento do corpo do centro da casa até o aposento superior, a alma também muda de lugar. Uma explicação minha. Para Maimônides, a alma de um ser vivo tem o poder de movimentá-lo de um lugar ao outro, de fato. Todavia, não é um locomover-se por si, mas em função de algo externo, que o faz desejar aquilo que é agradável ou se afastar do desagradável, que no caso é uma causa final, né? Então, veja, o objeto de movimento da alma está fora, não está dentro, não está nela mesma. Já começa por aí. Segundo ponto, no caso dos seres que têm alma, é um movimento, a alma como princípio de movimento, né, de um corpo, entendam dessa maneira. Ela dá um impulso da saída do deslocamento, mas ela não tem a força necessária para fazer essa manutenção, né? E em contraponto, tem até porque no caso dos seres vivos, né, o deslocamento é retilíneo, é como se ainda no momento que ele adquirisse aquilo que, ele se aproximasse daquilo que é agradável, ele cessa, né? O corpo cessa, então a alma cessa.
e se o corpo se movimenta, a alma se movimenta por acidente, né? Tem todas essas caracterizações que impedem que ela dê a continuidade do movimento. Maimonides fala da alma como algo inseparável do corpo, e tem as faculdades. Como entender a alma como um motor separado do corpo? Então, ele não vai entender separado do corpo. O que ele está colocando aqui não é a alma nessa visão, tá? Não sei se é por aí que você está me perguntando, tá, Danilo? Mas aqui ele vai falar da inteligência separada. Ele vai puxar a ideia de inteligência separada do Aristóteles. Ele só está dando a explicação aqui da alma, porque seria uma possibilidade para essa hipótese quarta de ser algo tá dentro do corpo, mas que é uma força indivisível, porque a alma não se divide, tá? Quando ele falou ali das faculdades, partes da alma, que ele tanto coloca no 8 capítulos, ele não está falando partes no sentido literal. Ele está falando dessas capacidades que a alma tem, que você pode apontar nomes, mas não necessariamente elas são nem separadas da própria alma, né? Como ela não é algo exatamente visível, você não pode contar de fato. A não ser... E isso também aqui nessa teoria fica clara quanto às inteligências. Você só vai saber que tem mais de uma inteligência porque elas estão incentivando as esferas a se movimentarem, cada qual numa direção, né? Elas têm um movimento muito particularizado. É assim que você entende que há várias inteligências, porque elas, enquanto elas mesmas, você não consegue nem contar. Só complementando, né, assim, o que a Anitta está falando aqui não tem nada a ver com a alma humana, a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque o Maimonides, sendo um aristotélico, para ele existem grandes diferenças entre o mundo sublunar e o mundo supralunar. Né? Então, apesar dele não aceitar certas teorias como a eternidade do universo, etc., do Aristóteles, ele aceita sim que a composição dos céus é diferente, é mais perfeita, o movimento dos céus é diferente, é mais perfeito. Então, portanto, a ligação entre corpo, e aqui corpo a gente não está falando de corpo, mas corporeidade, ou seja, né, assim, qualquer coisa sensível, a corporeidade do céu ou das esferas celestes, ela é diferente da corporeidade dos corpos na Terra, tá? Então, só para a gente lembrar, tá? Então, quando a gente fala do ser humano, e isso daria só uma aula, né? A questão da ligação da alma racional, o fato da alma racional poder, digamos, sobreviver à morte do corpo físico, né? E qual é a ligação que a gente tem entre a alma racional e o corpo físico e os outros níveis da alma, não, né? Então, não vale a pena entrar nisso aqui, mas só esclarecendo que existem diferenças quando a gente fala de alma no sentido da cosmologia, que é o que a Anitta está colocando aqui agora, e no sentido da alma humana ou dos seres terrenos. Tá? Então, é bom a gente lembrar. E lembrando, mais uma vez, que eu sempre gosto de lembrar todo mundo, quando a gente fala de alma, a gente não está falando de aquilo que, né, não é uma penada, né, etc, etc. Alma é um termo técnico que a gente tem na filosofia antiga e medieval, que significa, utilizando a tradução latina, né, ânima, aquilo que anima, ou seja, é aquilo que dá vida. E dar vida, no sentido aristotélico, também é conferir um movimento. Tá? Então, é bom a gente colocar um pouco isso, né, essa ideia. Então, quando a gente fala de alma, não necessariamente é alma humana, mas sim tudo aquilo que tem movimento para ele tem vida, né? Portanto, é animado, ou seja, tem uma alma. Tá? Ele acredita que os céus são feitos de éter. Tem os 4 elementos para a parte terrena e tem o éter para o mundo superior, né? E o éter dá uma grande diferença na questão, inclusive, nos outros capítulos, mais ou menos para o capítulo 12, se não me engano, ou 10 ou 12 da segunda parte, que ele vai falar dos aspectos, vários aspectos que fazem as esferas que ajudam, né, no fato das esferas terem esse movimento circular, né, e contínuo.
Então, a questão, sim, a alma é necessária porque tem essa questão do impulso, mas percebam, não, ela não sustenta. O objeto dela, que estimula ela ao movimento, está fora. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Outra coisa que, no caso das esferas, ajuda elas a se manterem, vamos dizer assim, girando continuamente, né, no mesmo, indo e voltando para o mesmo ponto, é o fato dela ser esférica. Outro ponto, não, a Terra não é plana, nem para eles. Tipo, o outro ponto é o fato de ter a inteligência, né, que eu estava me referindo aqui. E nesse caso é uma inteligência separada, porque é aquilo que ele está observando como objeto que está incentivando o movimento dessa alma. Na verdade, a inteligência, ela não tem como precisar uma localidade justamente porque ela é imaterial para ele, né? Então, por isso que ele vai dizer externa, mas separada, e entre aspas, porque a gente não sabe a localidade dela. São diversas. E, para ele, tecnicamente, Deus também é inteligência. Já começa por aí. Essa inteligência das esferas, né, que tem a ver com o fato da alma das esferas ser uma alma também inteligível, né, faz com que, no caso, né, tenha uma certa racionalidade, né, muito próxima da alma humana, mas sem ser exatamente igual, tá? Assim, num nível acima. Faz com que elas verifiquem, vamos dizer assim, elas têm uma ideia sobre Deus e isso incentiva elas a um movimento que elas têm. É uma alma que percebe aquilo que está externo, percebe aquilo que causou ela, tem uma ideia daquilo, e é pela ideia que ela deseja, na visão do Maimonides, se assemelhar. Então, a perfeição das esferas é tentar se tornar semelhante a Deus. Passamos o homem à imagem e semelhança, não por acaso, tá? No texto. Né? Aqui, nesses capítulos da segunda parte do guia, ele retoma essa ideia justamente por causa disso. A ideia de que as esferas também procuram essa semelhança com Deus, então elas vão movimentar em ciclo, que na visão de Aristóteles é a forma mais perfeita, justamente para tentar atingir a própria perfeição e tentar, de algum modo, terem essa semelhança com Deus, né? A maneira delas contemplarem a Deus, vamos dizer assim. É por isso aqui que não serve a alma, percebem? Ao mesmo tempo que está fora esse objeto, né, da ideia, né, esse objeto que estimula o movimento, tem a questão também dele de algo estar em ato. Né? Ele não pode, como um corpo, sair da potência ao ato. Né? Ele tem que estar em ato para continuar incentivando e dar manutenção desse movimento contínuo. A alma, estando dentro, ela também sofre junto com o corpo um movimento acidental. E se o corpo desse, em algum momento, parar por algum motivo, né, houver um obstáculo na frente, a alma pararia também. Então, nesse sentido, não tem como ela dar exatamente a continuidade. A ideia que ela formula, assim, né? Mas também essa ideia, né, deriva de alguma coisa externa. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui é que tem uma necessidade dela ser imóvel, né? Aquilo que causa o movimento dos corpos, no caso das esferas aqui, de maneira contínua, ela também ela não tem que só ser em ato, ela também tem que ser imóvel, para colocar algo em movimento. Por quê? Porque se ela mesma sair da potência ao ato, ou seja, movimentar-se de um estado parado para o outro, ela não vai permitir essa continuidade. Só algo que é imóvel é que tem essa característica
tanto incorpórea quanto a manutenção de estar em ato, né? De certo modo. Aquilo que é corpóreo, você consegue conferir uma modificação da potência ao ato, porque o movimento para o Maimônides e também era para o Aristóteles é acidente do corpo. Ele só é percebido por causa da existência de um corpo, tá? Que mais? Tem uma questão também que ele chama a atenção, que aqui a gente pode levantar aqui, né, nessa ideia, já nesse primeiro argumento, a questão de ser, como fala? Sempre em ato, incorpóreo, imutável, no caso imóvel, né, porque não pode ter essa modificação. A questão de ser transcendente, né? Tem que ser algo externo ao objeto que está se movimentando, isso já ficou claro, mas ele é independente, ele é transcendente. Vocês vão perceber que a visão do Maimônides sobre Deus é que ele é absolutamente transcendente às coisas que estão sendo, que existem, né? Os demais seres existentes, né? Porque se tivesse uma dependência para vir a existir ou para vir a agir, né, como acontece com a alma, ele poderia estar sofrendo mudança de estado e ter sua ação limitada ou condicionada. E para que a gente consiga ter esse movimento contínuo das esferas, né, adotando, de novo, uma visão da eternidade temporariamente, você precisa de algo externo, incorpóreo, imutável, que não se altere e que esteja sempre em ato, portanto, né? E que tenha essa independência de ação, né? Esse é o primeiro argumento dele. Próximo argumento, argumento 2, que fala da coexistência de elementos independentes. Então, ele começa assim. Caso se tenha uma coisa composta de dois elementos e um deles sabe-se que existe por si mesmo, é isso mesmo, separado daquela coisa, então o outro deve igualmente existir por si mesmo, separado daquele composto. Então, o que acontece aqui? Algo composto de dois elementos. Aí eu coloquei embaixo para vocês matéria e forma, por exemplo, né? Só que matéria e forma não é... A matéria não existe sem a forma, assim como o corpo não existe sem a alma, que tem a ver com a pergunta do Danilo. Né? Não tem como ter a alma separada do corpo. Você tem propriedades da natureza, alguns elementos tal que não têm alma, mas todos os seres que são vivos, eles têm necessariamente a composição corpo e alma, né? Então, nesse caso, são exemplos de coisas que existem em conjunto. Só que há outros elementos, outros existentes no mundo, que não têm que podem ser compostos, podem formar... ter uma substância composta de duas coisas, por exemplo, você jogar vinagre e mel na mesma bacia e misturar, né? Vai ser um negócio composto de dois elementos, mas o vinagre e o mel, eles não existem independentes um do outro, eles existem independentes, né? E é isso que ele está chamando a atenção aqui. Para que ele está chamando a atenção aqui disso? Vamos voltar para a questão dos movimentos. Se eu observo no mundo objetos que se movem, eles conseguem dar movimento também, que foi por um taco, mas bolinha, né? Essa bolinha que deu origem ao movimento da outra, ela tem em si a causa do movimento da outra bolinha, mas ela também sofreu movimento, né? É o que ele chama de motor imótum aqui, né? O termo que foi colocado é motor de algo e é movido. Bem, se a gente consegue observar isso na realidade, e a gente também consegue observar a existência de algo que só sofre movimento, que não faz nada, né? Então, por exemplo, essa segunda bolinha, né? Ela não atingiu mais nada, né? Não colocou mais nada em movimento. Então, ela foi a última na série de movimentos. Ela tem em si só aquilo que a capacidade de mover-se, vamos dizer assim. Então, se essa lógica está correta, você também tem na outra ponta algo que pode existir só sendo motor e não sendo, não tendo nenhuma causa anterior que faça ele se movimentar.
É nesse sentido que vai o argumento. Então, se você tem dois elementos que podem ser independentes, ou seja, ser motor e ser movido, então, necessariamente, né, como você consegue observar aquele que é movido sem ser motor de nada, na outra ponta você também poderia dizer que existe algo que é motor sem ser movido. E aí é onde ele vai chegar à prova de que Deus é motor imóvel, né? Ele não precisa de uma causa anterior que coloque ele em movimento para causar as demais coisas. Ele pode ser por si, existir por si, independente de uma causa anterior. Vai nesse sentido, esse segundo argumento. Por um acaso, na hora que eu estava montando esse slide, eu lembrei de... Eu não sei porquê, eu lembrei de tipos sanguíneos. Porque o AB é o que recebe tudo e o O é o que doa tudo. Aí eu pensei nisso como um exemplo, né? Tipo, nada a ver, mas assim, foi uma coisa que me surgiu lá no momento que comecei a dar risada disso daqui. Olha, eu não diria que não tem nada a ver, porque normalmente quando a gente fala de não de causa e efeito necessariamente, mas de ato, né? De agente e paciente, a gente está falando justamente de dar e receber, né? Então, eu diria que tem a ver, sim, ou seja, o doador universal, né, é aquele, só que a única questão é que ele recebe de outro igual a si mesmo, aqui a gente não tem outro igual a si mesmo, mas assim, o doador universal é aquele que só doa, ou seja, só age, né, mas não recebe, portanto, ele não é paciente. E o receptor universal é aquele que só recebe, ou seja, ele é paciente sempre, né? Passivo, no caso, e paciente, e não age sobre outro, não doa, né? Se a gente imaginasse que só no sentido de tipos, né? Não no sentido de pessoas diferentes que, né, doam entre si. Então, tem essa analogia tem, sim, um certo sentido. Eu que gosto de analogias materiais, assim, mundanas, né, essa analogia, sim, tem um certo sentido. Chegamos no terceiro argumento e já são 9 horas, eu vou correr aqui. O terceiro argumento vai falar da questão da existência de seres transitórios e permanentes, né? E aí ele vai dizer para a gente, bem, da teoria a gente pode levantar 3 possibilidades sobre os existentes. Primeiro, nenhuma das coisas tem início ou fim. Então, nada tem geração ou corrupção, nada tem começo, nada tem fim, né? Só que tem um problema nisso, né? Se nenhuma coisa tem início e nem fim, como é que a gente morre? Né? Tipo, as coisas que a gente tem na nossa realidade, no nosso contato próximo, elas deixam de existir. Então, não dá para aceitar essa primeira possibilidade. Bem, segunda possibilidade para as coisas existentes. Então, todas as coisas têm início e fim, né? Então, todas as coisas são fadadas à geração e corrupção. A gente tem um problema aí também. Por quê? Porque existem coisas, por exemplo, a espécie humana, a humanidade, né, que é o exemplo que ele dá no livro aqui, ela continua existindo. Eu posso morrer, todo mundo pode, em algum momento, falecer. E a ideia de humanidade vai continuar existindo, né? Há uma continuidade da espécie, de certo modo. Se a gente não extinguir tudo, né? E etc. Do jeito que tá a coisa, não sei não. Mas, tipo, tem essa caracterização. A ideia da espécie se mantém. Tá. Então, a terceira e última possibilidade. Algumas coisas têm início e fim e outras não. De fato, a gente percebe dessa maneira. Então, tem coisas que são transitórias, então são seres transitórios, e outros são permanentes. A questão da ideia da humanidade poderia ser nesse sentido, né? De algo que tem uma certa permanência, né? Do exemplo. E aí eu cito ele. Desde que há seres que indubitavelmente têm existência temporária, deve existir também um ser eterno que não é sujeito à destruição e cuja existência seja real, não somente possível. Argumentou-se posteriormente que a existência desse ser é necessária, seja com relação a si mesmo ou a uma força externa. 2 coisas aqui importantes. Primeiro,
Existência temporária, a gente já viu que tem, somos temporários. Há algo que é eterno, né? E que, então, portanto, não é sujeito à destruição, cuja existência real, não somente possível. Ele está falando de duas coisas aqui, por isso que eu continuei na outra linha. Ele chama atenção para a gente da existência de coisas que são necessárias por si mesmas e que há também existências necessárias por uma força externa, ou que tem uma causa externa. Essa seria uma condição de alguns seres permanentes. Então, são seres permanentes que têm como causa uma força externa. Imagine, por exemplo, aqui eu normalmente conecto a questão da própria existência, tá? Deus existe por si mesmo. Ele não tem uma causa anterior a ele, né? Então, o que vai acontecer se ele for um criador, né? Ele vai dar existência a outro ser. Esse outro ser, ele só existe porque Deus deu para ele a existência. Se Deus não quisesse dar existência, ele não daria. Então, esse ser criado, ele pode ser também possível. É nesse sentido que ele está colocando. Os existentes que têm uma força externa, uma causa externa, eles podem ou não existirem. Eles não partem de si mesmos, eles partem de uma outra coisa. Se a outra coisa quiser criar, eles vão existir. Se a outra coisa não quiser criar, nesse caso, do exemplo de Deus, eles não vão existir. O Maimonides vai um pouquinho além nesse sentido, tá? Ele vai... Aí, os tópicos do argumento. Existem coisas transitórias e coisas permanentes. No caso, eternas, que ele coloca aqui. As permanentes só são permanentes porque há algo igualmente permanente que as fez. Eu usei o exemplo da existência, mas tem a questão da própria permanência. Algo só é permanente porque tem uma causa anterior que também é permanente e é como se passasse essa qualidade para o próximo existente. Aqui, normalmente, eu conecto, por um acaso, com uma passagem do capítulo 7, da parte 1, que ele vai falar de geração, em que Adão deu origem a Sete. E Sete tem a questão de ter igualmente a alma racional, ser igualmente inteligente. Então, essa questão foi transferido. Sete só poderia ter a alma racional, a alma intelectiva, né? Porque Adão também tinha, né? E tem essa questão da geração. Assim, né, a gente pode ir além, né? Tipo, uma árvore de maçã não pode dar manga, né? Tipo, nesse sentido, né? Então, algo transfere para algo que é permanente, transfere para a próxima coisa a permanência. E aí ele conclui: deve haver um ser com existência absoluta e independente, cuja existência não pode ser atribuída a nenhuma causa externa e que não admite elementos diferentes em sua composição. Aí, nisso, a gente retoma lá para a questão do motor e do movido, tá? Elementos distintos em si, né? Não tem essa... ele não pode ter duas... por exemplo, ele não pode ser uma forma como a matéria. Até porque, tanto para ser forma e matéria, precisa de alguma coisa que dê condição para ele receber tanto forma quanto matéria. Se somos, sei lá, eu tenho o olho puxado do meu pai e o cabelo encaracolado da minha mãe, né? Para ter esses dois elementos é porque tem uma causa anterior que me deu essa condição para ser dessa maneira que eu sou hoje. É nesse sentido que vai a ideia dele. Isso vai ficar mais claro no último, nos argumentos extras, que ele vai falar sobre dois deuses, por um acaso, né? Não há possibilidade de haver dois deuses. Por quê? Porque a ideia de deuses pressupõe que você tem algo comum e algo diferente, que especifique. E para esses dois elementos existirem, você precisa de uma causa anterior que passe esses elementos para eles, né? Algo que dê a base, vamos dizer assim, da existência da próxima coisa. Então, nisso ele conclui, né?
deve haver alguma coisa que existe absolutamente independente e que não pode ter uma causa externa. E nisso a gente também conclui que Deus é necessário por si, né? Ele existe por ele mesmo, ele é necessário para as demais coisas virem a existir, ele é um ser que é autossuficiente justamente por ser necessário por si, ele tem uma existência absoluta, ele é eterno, por isso que ele transfere a eternidade para os demais seres, no caso das esferas celestes, e é fonte das demais existências, porque dele parte a existência da próxima coisa. Ele existe e é da onde deriva as demais existências. Deu até aqui, André? Uma causa anterior que define tanto o gênero, a divindade e a espécie de cada uma. Deus 1 e Deus 2. Então, sobre o exemplo dos dois deuses, né? Tem que ter uma causa anterior que dê tanto o gênero, divindade. Aí é que tá. É um paranauê isso daqui. Ele está querendo dizer da questão da própria unidade. Não tem como, ainda assim, nesse referencial que você está colocando, você percebe que essa causa anterior que é necessária para dar as espécies, ele tem que ser independente das duas espécies? Eu não sei se ficou claro. Ele está antes, dando a origem para os dois deuses, só que ele já por si é anterior, independente dos dois seres aí existentes, né? É o problema aqui das esferas, de certo modo, é que o Maimonides está compreendendo Deus como uma inteligência anterior que vai dar origem à primeira inteligência da esfera, que é, de certo modo, vamos dizer assim, é transferida essa existência inteligente. Aí entra a parte mais difícil da teoria do Maimônides, né? Porque ele emanou, né? E é por emanação, isso é onde ele vai puxar os neoplatônicos. Ele emanou a primeira inteligência, e a primeira inteligência, ela vai dar origem à alma da esfera, a segunda inteligência e a esfera. Da onde surgiu a esfera? Aí, a matéria, aí, boa pergunta. Ele não explica, ele coloca no nível do, é um mistério, mas, tipo, tem essa caracterização. A primeira coisa a surgir é algo muito, vamos dizer assim, semelhante a Deus, não tem outro elemento dentro de si, a não ser a ideia de que ele é uma possibilidade. A inteligência se olha como algo necessário, mas ao mesmo tempo, como é a explicação anterior aqui, algo necessário por um lado, mas que é possível, porque se não tivesse uma causa anterior, ela não existiria. Percebe? Então, isso daí ele puxaria da visão do Avicena, tá? É essa questão do olhar para si como uma possibilidade, ao mesmo tempo como algo necessário, né? Talvez daí estejam os dois elementos, né? Para dar origem às demais coisas, por um acaso, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, pensei agora. Fica para outro momento, a gente desenvolve um pouco melhor isso depois. Quarto argumento. Ficou claro, André? Desculpa. Né? Sim, ok. Ok. O bom desses cursos é que eles são meio work in progress, né? A gente para falando e acaba chegando a uma questão que a gente nunca tinha pensado antes e, de repente, ela surge e a gente começa a ir atrás. E o bom desses cursos é isso, né? Acho que colabora bastante com o próprio desenvolvimento aí do conhecimento. Exato, é a questão da troca da dialética mesmo, como eu pensava os antigos. Tipo, teoria, ok, eu sei mais ou menos o que ele fala aqui, mas tem uns detalhes que eu... Uia! Não, e é a velha questão, quanto a gente estuda, mas a gente só sabe se a gente sabe aquilo que a gente estuda quando a gente transmite. O conhecimento, ele só existe em processo, né? E nesse processo de transmissão. E no processo de transmissão, ocorre alguém que está assistindo uma questão que nunca ocorreu a nós mesmos, ou no meio da resposta a gente acaba chegando numa questão que nunca tinha ocorrido para nós mesmos.
né? Então, por isso que a gente diz que assim, o conhecimento ele só existe em movimento, senão ele não é conhecimento. Se ele ficar parado, se ele ficar, né, estagnado, se uma pessoa chegar e falar, eu tenho um determinado conhecimento, tá, ele tem, mas não serve para nada, né? Ou seja, o conhecimento está estagnado, e o que faz o conhecimento ser vivo, né, e a construção desse conhecimento é justamente essa interação, né, e a possibilidade de surgirem aí ideias novas, tanto de quem pergunta quanto de quem responde. Pois é, bacana isso. Quem sabe, para um desenvolvimento sobre as inteligências separadas do Maimonides, isso, né, é questão do... Quem sabe aí no meio esteja a resposta para a matéria? Eu não estava percebendo. Ai, ai. Ok. Quarto argumento. Sobre a potência e o ato. Né? E aí ele coloca assim: estamos constantemente vendo coisas que da potência passam ao ato. Mas, em todo caso, há, para a transição de uma coisa, um agente separado dela. Né? Isso tá baseado na 18ª proposição que está na introdução. Esse agente separado, ele tem duas possibilidades, né? Ou ele pode ter passado também da potência ao ato, e aí, se ele passou da potência ao ato, ele pode, em algum momento, ter tido algum obstáculo, então estava impedindo ele de se movimentar, ou ele pode, né, no caso do exemplo da alma, né, não ter se afetado por nada externo. De qualquer forma, precisa de algo externo, fazendo um obstáculo ou não, fazendo um incentivo para ele vir a se movimentar, né? E esse agente separado, ele também pode ser só em ato. Então, todo esse quarto argumento, ele vai se movimentar para mostrar que Deus como causa das coisas e da movimentação, né, da potência para o ato, ele tem que ser em ato. Porque, voltando naqueles outros argumentos dos transitórios, né, e da esfera, no primeiro argumento, né, das esferas lá do primeiro argumento, se algo passou da potência ao ato, é porque foi incentivado por alguma coisa externa, né, e ela pode ser por choque, pode ser, só que ainda assim é algo externo a ela e que também, de algum modo, pode ter saído da potência ao ato. Então, para você manter as coisas de maneira em movimento, para você ter essa transição contínua no caso das esferas, você precisa de um agente que esteja que esteja em ato, né? Ele vai além aqui, colocando da seguinte maneira: está claro, outro sim, que o agente também passou da potência ao ato, na primeira colocação aqui. Ele foi primeiro potencial porque não poderia ser atuante devido a algum obstáculo contido nele ou devido à falta de certa relação entre ele e o objeto de sua ação. Tornou-se um agente atuante assim que a relação tornou-se atual. Então, ele só vai agir sobre a outra coisa, fazendo ela também sair da potência ao ato, quando ele atualizar em si o movimento e quando o obstáculo sair, né? Seja qual for o caso, um agente é novamente necessário para remover o obstáculo ou criar a relação. O mesmo pode ser argumentado com respeito ao agente antes mencionado, que cria a relação ou remove o obstáculo. Ou seja, algo em potenciato puxa outro, algo em potenciato que puxa outro, algo em potenciato. E a gente não pode ir para uma cadeia infinita. Por quê? Porque, no final das contas, uma causa da transição de um objeto de um estado de potência àquele de ato que seja constante e não admita que seja constante e não admita potência de qualquer tipo. No fundo, o que ele está colocando aqui. Não pode seguir ao infinito, por quê? Porque se a coisa tivesse a potência dentro de si, para começo de conversa, ela não se movimentaria. Se ela fosse só a potência, se ela não tivesse possibilidade de atualização, ela não se movimentaria. E, na nossa circunstância, se a gente estender isso, nem essa última coisa que entrou em movimento,
né, que está transitando, ela também se movimentaria se ela dependesse de algo também que saísse da potência ao ato, se ela não fosse atualizada. Então, você precisa de algo necessariamente em ato para dar continuidade de todos os próximos movimentos, para fazer a atualização da próxima coisa. E aí ele conclui, né? Cadê? Conclusão? Nada existe de potencial na essência dessa causa, pois se sua essência incluísse alguma possibilidade de existência, não existiria de forma alguma. Não existiria movimento, né? Não existiria qualquer possibilidade de movimento. Esta não pode ser corpórea, mas deve ser espiritual. E o ser imaterial que nunca inclui possibilidade, mas existe em ato por sua própria essência, é Deus. Desde que ele seja incorpóreo, como tem sido demonstrado, segue-se que ele é um. Tudo que é, aliás, voltando até para o exemplo dos dois deuses também, né, aquilo que é contado. Para o Maimônides, tudo é possível de ser contado enquanto é corpo. No caso das inteligências separadas, como é que a gente sabe, na perspectiva dele, que há mais de uma? Porque elas estão causando algo em cima de corpos. Só por causa disso, que eles, os aristotélicos, deduzem que há mais de uma inteligência. Porque se não fosse a distinção de movimentos, você também não poderia contar elas uma ou duas inteligências, 3 inteligências, justamente porque elas são incorpóreas. Tem essa caracterização. É por isso que Deus também é visto como uno, porque ele não é passível de divisão. Se ele fosse... volta de novo a questão dos dois elementos para compor a existência dele. No caso, matéria e forma, né? Algo anterior que dê a base para a existência desse ser composto. E aí eu coloquei, né? Eu já tinha colocado a 23ª proposição, que fala: tudo que existe em potência, de modo que a essência inclui alguma possibilidade, pode em algum momento não existir. E se ela for unicamente potência, né? Se a essência dela é potência, ela não, na verdade, nem existe, nem vem a ser nada, né? Nesse sentido, porque todas as coisas que existem, de certo modo, são. E se são, é porque ela tem atualizado alguma coisa, né? Então, um lápis, né? Ele é lápis porque tem atualizado a forma do lápis, né? Se ele é somente potência, tem essa circunstância, poderia até não existir. A matéria, né, é uma coisa curiosa, parando para pensar, porque eu pensei assim, né, na questão do ser passivo ou ser potência. A matéria é, de modo geral, potência. Só que nessa visão, se vocês pararem para pensar na cosmologia do Maimônides, né, que ele toma dos aristotélicos, por exemplo, as coisas que existem no mundo sublunar, elas são compostas de 4 elementos, né? E isso seria a composição material das coisas. Só que esses 4 elementos, eles também têm uma forma. É as formas do elemento água, do elemento fogo, do elemento terra e do elemento ar. Assim como o éter também, pensando no aspecto material, ele também tem uma forma. É por isso que no primeiro argumento ele coloca da necessidade de um agente de movimento que não só cause o movimento, né, a mudança da potencial átomo, mas que dê condições para ela receber uma forma. E a ideia das formas aqui tem a ver com a própria inteligência, né? Que vai atualizando, no caso, a forma da esfera, as esferas, né? Tendo forma e matéria, vai atualizando a matéria da esfera. O ser humano, ele tem essa materialidade, né? Esse aspecto também, por conta da forma que recebe, então, no caso da alma, ser intelectiva, né? Então, tem todas essas caracterizações. Para essa matéria, ela ter, vamos dizer assim, certas características, ela precisa estar sendo preparada para receber uma forma. Então, eu penso até na própria questão, se a própria matéria, em algum sentido, do jeito que ele está colocando, ela não tem uma
para ser dita matéria, tem uma forma da matéria, não sei. Do quarto argumento, a conclusão. As coisas corpóreas saem da potência ao ato, há um agente que é a causa desse movimento, no limite há um agente que, por sua essência, deve estar em ato. Então, para dar toda a sequência de movimentos, né? Se conclui, então, Deus é puro ato, é necessário e é um ser imaterial. Senão ele não seria puro ato, ele teria essa modificação, porque todas as coisas corpóreas saem da potência para o ato, né? Os argumentos extras, para fechar rapidinho. Aquele dos dois deuses que eu já citei antes, tá aqui, né? Se há dois deuses, eles possuem algo em comum, eles possuem também algo diferente que especificam. Uma coisa composta de dois elementos tem necessariamente essa composição como uma causa de sua existência presente. Sua existência não é, portanto, devida à sua própria essência. Esta depende da existência de algo anterior e que dê a combinação desses dois componentes parciais, né? Isso é baseado na 21ª proposição. E a conclusão dele é que logo nenhum deles pode ser primeira causa, ou causa primeira das coisas. O segundo argumento, que também está nessa linha, é o argumento do corpo composto. Todo corpo é composto de matéria e forma. Toda a composição desses dois elementos requer um agente externo para efetuar essa combinação. Toda essa explicação que eu dei até agora da matéria precisa ser atualizada, tá? Para receber uma forma, tem a ver com isso. Você precisa de um agente externo para juntar essa composição, né? Essa combinação de matéria e forma. Para além disso, todo o corpo está sujeito a acidentes e mudanças. Bem, se Deus está sujeito a acidentes e mudanças, se ele fosse corpóreo, né, ele estaria sujeito a acidentes e mudanças, ele sairia da potência ao ato. E nada do que foi colocado até aqui, inclusive se você pensar no movimento das esferas serem eternos, se justificaria. Então, considerando toda a argumentação anterior, a conclusão é: Deus não muda, não sai da potência ao ato, ele precisa ser puro ato, não pode ser corpóreo, porque toda coisa corpórea tem essa modificação, tem movimento, tem essa mudança, e pode vir a sofrer acidentes, né? Não pode ser motor interno das esferas, porque entra no primeiro argumento sobre a alma, uma força indivisível interna. Ela sofreria um movimento por acidente, e isso não permitiria a manutenção contínua dos movimentos eternos. E é isso. Se não me engano, era isso hoje. Termina aqui. Tudo isso, gente, para mostrar para vocês, não é necessariamente que Deus existe, mas como ele existe. Ele existe na visão do Maimônides como um ser, né? Ele existe como ele existe, né? Lindo isso. Ele existe com certa gama de atributos, que é o incorpóreo, o fato dele ser único, né? Então, indivisível, o fato dele ser imóvel, o fato dele ser causa primeira, né? Que mais? Ser transcendente, ser puro ato, ser necessário. Todos esses atributos que a filosofia coloca estão nesses argumentos, né? Para justificar o entendimento dele de uma perfeição divina. Tá, mas são atributos mesmo? Próxima aula. Tem a ver com essa característica de Deus ser incorpóreo e estar para além aqui, cadê? Ele não ser uma força interna, indivisível, ele está além para ser a causa que ajuda nesse movimento contínuo das esferas. Está nessa caracterização a questão dele ser transcendente, tá? Em vários momentos, ele vai reforçar essa questão da necessidade de uma causa externa, uma causa incorpórea. Incorpóreo, porque vai continuar sendo por movimento, e externo, justamente porque ele não pode
ele não pode estar ali no objeto que ele está causando movimento, caso contrário, ele teria um movimento acidental. Está nesse sentido a questão da transcendência. E aí ele vai colocar num status extremado isso. Isso vai ficar mais claro na parte dos atributos. Por que isso é importante também? Essa questão da transcendência absoluta, né? Fica talvez mais claro ali, justamente porque... deixa eu ver o que eu posso falar que não me entrega o jogo todo. Eu acho que eu não vou falar, não. Deixa para a próxima aula, senão eu vou entregar muita coisa. Boa pergunta, Cecília. E aí, eu não sei, tipo, eu acho que você tem mais condições de responder essa do que eu. Tá bom, já que você jogou a bola, olha, Danilo, sim, tá? A primeira coisa que faz com que qualquer filosofia medieval ela se torne ultrapassada é justamente a Revolução Copernicana. Ou seja, se você deixa de ter a referência da Terra como centro do universo e passa a ter o Sol como centro de uma galáxia, que é uma entre tantas num universo enorme, né? Metade daquilo que foi dito como argumento, como sustentação, e especificamente toda a teoria das esferas e das inteligências das esferas, ela cai por terra, tá? Diria assim, você diz os estudos metafísicos, tá? Não diria metafísica de modo geral, mas a cosmologia, com certeza, ela é absolutamente ultrapassada. Por outro lado, né? Certas coisas que o Maimônides e o pessoal, digamos, da época dele, né, os medievais, em geral, os filósofos medievais, refletiam a respeito da antropologia, ou seja, da concepção de homem, né, e o que a gente chama hoje de psicologia, né, ele está cada vez mais atual, ele está voltando a ser atual. Por quê? Vamos dizer, de certo modo, a própria medicina do Maimônides, que ela é indissociável, né, nessa época, a medicina da psicologia, da antropologia, que é a concepção de homem. E isso cada vez mais está voltando a ser atual com as propostas mais holísticas, com as propostas mais que levam em consideração algo além de uma manifestação do corpo, que levam em consideração o tipo de vida que a pessoa leva, né, o tipo de temperamento que ela tem, né, tudo isso é uma contribuição medieval que a gente vê na maioria dos autores, que ela está a cada dia mais atual, né? Mas há que lembrar, digamos, se por metafísica você está entendendo toda essa questão cosmológica que a Anitta colocou hoje, com certeza é totalmente ultrapassada. Isso daqui é só uma forma da gente saber como eles, naquela época, viam o universo, né? Porque o universo mudou muito, o nosso conhecimento sobre o universo mudou muito, né? Desde a Idade Média até agora, né? E mudou, inclusive, de referencial, quando a gente sai do sistema geocêntrico e passa para o heliocentrismo, né? Então, aí a gente já tem o primeiro golpe, vamos dizer assim, a teoria das esferas, ela não se sustenta mais quando a gente tem essa modificação para o heliocentrismo, né? E todas as descobertas que a gente tem a respeito do universo contradizem cada vez mais, né, essa concepção de universo medieval que a gente tinha. Mas voltando ao que a Anitta colocou antes, só sublinhando para ninguém se confundir, né? Terraplanismo não é medieval, tá? Eles sabiam que a Terra era redonda. Então, de novo, voltando, alguns não aceitavam que a Terra se movia, mas eles sabiam que ela era redonda, e isso se sabe desde a antiguidade. Então, dizer que a gente está voltando, né, com esse pensamento retrógrado a uma situação medieval, não. É muito antes do medievo. Não sei se eu te respondi. Se você tiver mais alguma questão, você pode colocar, Danilo, se eu não te respondi. Eu acho que, assim, da parte até a base da metafísica, né, sobre Deus, né, tudo que foi exposto aqui, também, de certo modo, cai por terra por conta disso que a Cecília colocou, porque se
vocês percebem, todos os argumentos são em função do modelo cosmológico que tinha na época. Então, sim, se a gente for por esse sentido, até a visão de Deus mudou. Bom, aí, como a pergunta do Danilo foi em relação à filosofia, né, a gente tem que saber como é que se concilia a filosofia hoje em dia com a questão da existência de Deus, né, nos filósofos que professam uma determinada religião, ou no caso, obviamente, uma das religiões monoteístas, como a gente está colocando aqui, né, outras religiões não vão entrar nessa discussão. Mas e lembrando que, né, como a Anita lembrou muito bem a questão da matéria em Ibn Gabirol, existem outras concepções concorrentes durante o medievo. Essa concepção, que ela é mais derivada do aristotelismo, foi a que, digamos, venceu o jogo, digamos, ela teve mais ibope. Né? Tanto que a gente vê, né, Maimônides no judaísmo, Averroes no Islã e São Tomás, né, o grande São Tomás no cristianismo, que estabelecem uma série de coisas vindas justamente do pensamento aristotélico. Mas paralelamente a isso, a gente tem várias outras correntes que seguem ainda um pensamento neoplatônico, tá? E esse eu diria que ele também, como a questão da matéria que a gente estava colocando, né? Esses eu digo que também eu acho que estão mais atuais do que nunca a partir do momento que a gente trabalha com a questão da mecânica quântica e com níveis da matéria. Então, mas a dos aristotélicos com certeza tomou um golpe mortal. Nem toda metafísica levou um golpe mortal, mas a aristotélica sim, ela levou. Não posso falar nada porque eu gosto dessa teoria do Maimônides, né? E eu acho ela interessante. Eu tenho que defender meu peixe, né? Então. Aproveitando aqui, ela é interessante, obviamente ela é interessante, mas é aquilo que eu estava colocando, ela é datada, né? Porque uma série de descobertas científicas a partir dessa época fizeram com que ela fosse totalmente, praticamente, os argumentos eles não se sustentam, né? Ainda que a concepção de Deus ela possa ser defendida ainda hoje, como se pensava, como os aristotélicos medievais, o modo, digamos, como o mecanismo todo funciona até chegar a nós, né, de Deus até nós, que seria, no caso do Maimônides, através das inteligências celestes, ele não pode ser mantido, porque a gente já está comprovado que essas esferas não existem. E só lembrando, pessoal, eu acho que eu não tenho certeza se a Anita explicou ou não, né, e a brincadeira que eu faço da cebola, né, só lembrando que, assim, o movimento circular dos planetas, que hoje a gente sabe que não é circular, né, mas o movimento circular dos planetas, naquela época, não era visto como um movimento dos planetas, ele era visto como um movimento das esferas, ou seja, o planetinha está lá grudado na esfera, e é a esfera que se move totalmente, tá, é a esfera toda que se move. Então, de novo, essa é uma concepção totalmente insustentável, né, diante dos avanços da astronomia. Olha, os sentimentos, pensando na alminha, do jeito que ela é, como eu coloquei na aula passada, né? Ela deriva ela tem relação com os quatro humores, que tem a ver com essa coisa bonitinha aqui das quatro esferas ligadas aos elementos. Então, deriva daí. Tem uma relação metafísica, tem todo um estudo metafísico, se a gente parasse para analisar dessa perspectiva. Não sei se é nesse sentido que você está me perguntando. Bom, então, se fosse eu a responder a pergunta do Éder, eu devolveria a pergunta para ele. O que você está entendendo como metafísico? Eu acho, assim, voltando, né? Então, só dando uma resposta aqui. Eu acho, de novo, né? Sustentando aquela questão que eu estava dizendo antes, de toda a medicina medieval, de toda a psicologia medieval, de toda que vai, né, culminar ou ser baseada em uma antropologia medieval, que eu acho que ela está cada dia mais atual, tá? Mais relacionada com as concepções atuais. Eu diria que não,
que não há nada de metafísico aí no sentido, porque, assim como para Ibn Gabirol, para Maimônides, também a questão, como a Anita colocou, ela está relacionada com a teoria dos humores, e esses temperamentos e essas características, elas estão localizadas na alma animal, elas são faculdades da alma animal. Então, as paixões, elas sempre estão, entre os medievais, na alma animal. Então, não dá para a gente considerar como metafísico estrito sensu, ou seja, para além dessa física, tá? A menos que a gente considere física só como corpo e não considere como vida, no sentido de, né, alma, no sentido daquilo que se movimenta. Ela não está para lá, porque senão ela estaria no nível da inteligência, nesse modelo, né? Então, ela não pode ser considerada para além. Essa é a minha interpretação. É uma dúvida. Tem hora que sim, tem hora que não. Tem momentos em cartas que ele vai fazer uma crítica severa ao, por exemplo, o cristianismo, né? Tem, acho que a carta que ele manda ao Iêmen, e por conta também da questão da vinda do Messias, quem era o Messias e tudo mais. E vai ter momentos em que, assim, ele não deixa transparecer nenhuma raiva, vamos dizer assim, nesse sentido. Ele convivia, né? Ele convivia com os muçulmanos de modo geral. Ele foi para o Egito, ele foi trabalhar na corte do Saladino, então, assim, ele não faz uma crítica contundente, ele vai tentar defender o judaísmo, né? Então, assim, a questão até de usar ou não a filosofia é justamente porque as outras vertentes monoteístas já estavam utilizando como uma forma de defender o próprio pensamento religioso, então ele vai fazer no mesmo processo como uma necessidade, de acordo com o contexto que ele está, né? Por conta dos diálogos com as outras religiões ali, né? Ele nasceu na Espanha, um lugar extremamente cosmopolita, né? Então havia uma convivência com as demais vertentes monoteístas. Então tem esse aspecto. Bom, eu queria complementar aqui, eu não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas eu acho que vale a pena complementar. Além da questão que a Anita colocou, que é em relação aos outros monoteísmos, digamos assim, cristianismo e islã, a gente tem no guia, né, as observações a respeito de, é o que ele diz, pessoas que dizem acreditar no Deus único, mas, por exemplo, que aceitam a eternidade do universo, que é uma posição, digamos, radicalmente aristotélica, né? Esses ele critica demais, né? Mesmo sendo judeus, ele critica demais, né? Então, pegando por outro lado, não é os das outras religiões, mas assim, aqueles que, entre aspas, acreditam em Deus, portanto, monoteístas em geral. Então, esses ele critica demais, mas uma segunda visão que ele vai apontar é da preexistência da matéria, né? Como, assim, bem no começo da aula, a Anita comentou essa questão, né, de que o Aristóteles aceitava a preexistência do tempo, o movimento, etc., né? Mas existe a visão só da preexistência só da matéria, que é uma visão platônica, derivada, digamos, da tradição platônica, e que ele mesmo assume que esses não podem ser considerados totalmente incorretos ou hereges ou heréticos, de modo algum. Por quê? Né? Porque há controvérsias, tanto no Gênesis quanto no livro da Sabedoria, que apontam para uma interpretação que pode ser aceita, que seria da preexistência da matéria. E isso tem, inclusive, no Talmud, né? Então, não só a gente tem uma interpretação, entre aspas, possível do conteúdo bíblico, mas a gente também tem essa posição como aceita no Talmud, ou seja, na discussão sobre a Bíblia. A Anita já explicou o que é o Talmud lá nas aulas passadas, né? Então, existem outras formas de interpretação que ele critica essas duas, né? Independente de outras religiões, né? Ele fala os que acreditam em Deus, em geral, ele não vai falar dentro do judaísmo ou dentro de outros monoteísmos. Por quê? Porque esses movimentos existem nos três, né? Então é bom a gente lembrar, né, que existem os três monoteísmos, isso tanto no cristianismo, quanto no islã, quanto no judaísmo,
né? Mas ele vai sim criticar a postura daqueles que aceitam a eternidade do universo ao modo aristotélico, e vai criticar também aqueles que aceitam a preexistência da matéria, ou seja, a coexistência da matéria com Deus, que, portanto, Deus não teria criado do nada, mas teria criado, teria informado uma matéria que já existia precedente, ou seja, né, portanto, né, essa matéria teria vindo dele mesmo, então, portanto, seria algo, entre aspas, que a gente pode chamar como uma teoria do corpo de Deus, né? Então, ele critica sim, né, e vai defender totalmente a criação a partir do nada. Então, tem esse aspecto que a Anitta colocou, e tem esse outro aspecto que eu estou colocando agora, que aí já é um outro recorte, ou seja, não é um recorte religioso, de religiões, mas sim dentro das religiões, quem acredita no quê? Fora os epicuristas, né? Que não acreditam em nada, e aí ele também me desce a serra. E aí fica aquela questão, né? Quem é que ele está chamando de epicuristas naquela época, né? Isso é uma coisa que realmente me intriga, né? Quem são esses epicuristas que ele está falando na época dele? Eu gostaria muito de saber, mas infelizmente eu acho que dificilmente a gente vai conseguir recompor hoje em dia de quem ele está falando, né? Que teoricamente não acreditavam em Deus naquela época. Exato, e ele não cita nomes de quase ninguém. Você pega no index do Friedlander, são alguns pensadores da filosofia que ele cita: Aristóteles, Alfarabi ele cita, em algum momento Avicena, o Alexandre de Afrodísia, mas tem alguns que... Então, nenhum deles pode ser considerado epicuristas, e que a gente tenha notícia, houve um único pensador que se declarava ateu no Islã durante a Idade Média. Não se tem notícia de outro, então eu não sei quem são esses epicuristas, digamos, que ele estava se referindo. Deveriam existir, né? Já que ele se coloca dizendo, olha, essa posição não vou nem levar em consideração. Devia ter gente que defendia isso, independente da existência de Deus naquela época, porque senão ele não citaria. Mas nós não temos ideia de a quem ele está se referindo ou a quem ele se referia. Não passaram pela história, talvez. Não tiveram muitos adeptos, não passaram pela história.